Vamos lá, gente. Você está no canal do Wagner Frederico. Vou falar agora sobre a situação do Guilherme, atacante do Santos, que não joga na segunda-feira, está fora do jogo contra a Chapecoense. Eu vou dar aqui primeiro as informações e vocês vão tirar as conclusões de vocês. Vamos lá. O que o Guilherme teve, gente? O Guilherme se machucou, certo? Teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, uma lesão de grau 2, que indica uma recuperação em média de 4 semanas, de 4 a 5 semanas. Essa é a média, né, da recuperação, do tempo de recuperação para esse tipo de lesão. Existem 3 tipos de lesões musculares. De grau 1, que é a mais leve, que dura de 10 a 15 dias, né, mais ou menos. De grau 2, que é essa que pode durar aí até 5 semanas, às vezes até mais. E a de grau 3, que aí abre o músculo de vez, o cara pode ficar aí meses, 3, 4 meses de fora da equipe. Às vezes até mais. Tem contusão de grau 3 que tira o cara de ação por 6 meses até. A do Guilherme foi grau 2, um mês e uma semana. A projeção inicial que foi feita pelo Departamento Médico do Santos, isso tudo, gente, é informação, tá certo? A projeção inicial para o retorno do Guilherme era para o jogo contra o Mirassol, esse último jogo do Santos, agora, na sexta-feira. A previsão era para ele retornar nesse jogo. Por desespero, por necessidade, por cobrança, isto é, informação, anteciparam o retorno dele para o jogo contra o Goiás. Jogo na Vila, o Santos vence, Guilherme vai muito bem, se esforça, joga o tempo inteiro, fica até o final, é um dos destaques da partida. Aí ele volta contra o Mirassol e joga como titular. Primeiro tempo dele, vocês perceberam que não foi um primeiro tempo bom, ele ficou meio sumido, parecia que ele estava acanhado, com medo, e aí ele é substituído no intervalo. O que aconteceu? Por que ele não fez um bom primeiro tempo contra o Mirassol e foi substituído? Porque ele sentiu a musculatura pesada, ele sentiu incômodo, desconforto, quando eles falam, né, que o jogador não chega a ser uma dor, mas é um incômodo que deixa o jogador preocupado. Foi o que ele sentiu durante todo o primeiro tempo no jogo contra o Mirassol. E aí ele é substituído. Carille conversa com ele no intervalo, ele, né, não demonstrou confiança para continuar no jogo e ele é sacado do time. Ontem o time folgou, aí hoje, pela manhã, ele é reavaliado. Ele foi reavaliado nesta manhã de quinta-feira. E aí detectam que o CA dele, aquele exame que faz para saber se o jogador está propenso a sofrer alguma lesão, está alto, se está baixo, é um exame que se faz com uma amostra de sangue, é exame de sangue. Aí foi constatado que esse exame, que o CA dele estava alto, e foi constatada um edema. O que é um edema? Um edema é uma leve inflamação, não é uma contusão, não é uma lesão. Então ele não sofreu uma nova lesão, ele está com um edema, um processo inflamatório simples. E aí o departamento médico, junto com a comissão técnica, porque não são decisões isoladas, gente, tá? O departamento médico dá o diagnóstico, passa para a comissão técnica, passa para a diretoria, né? O representante da diretoria mais próximo, que é o Galo, eles conversam e decidem o que fazer. E decidiram que o Guilherme tem que ficar de fora desse jogo. Então, amanhã, nesta sexta-feira, ele vai passar de novo, assim como aconteceu hoje, o dia em tratamento na academia, fazendo apenas exercícios com o pessoal da fisioterapia, vai ser medicado também. No sábado, ele deve
de novo fazer esse tratamento e talvez voltar a treinar, talvez voltar para o campo no domingo. Mas o jogo é segunda-feira, então, portanto, ele não vai conseguir treinar e vai ficar fora desta partida contra a Chapecoense. Deve retornar apenas no jogo contra o Ceará. Aí vocês perguntam, de quem é a culpa? O departamento médico, que nesse caso, né, nesse tipo de situação é sempre o mais acusado, é sempre o responsável, né, considerado responsável por tudo, não teve culpa neste caso, gente. Porque o que o departamento médico indicou para a recuperação do Guilherme foi o retorno para esse jogo apenas contra o Mirassol. Então, pela vontade, pela indicação do departamento médico, o Guilherme deveria ficar em recuperação até esse jogo que aconteceu na sexta-feira, esse jogo contra o Mirassol. Certo? Esse jogo de terça-feira, né? Tô ficando maluco aqui, terça-feira. Então é isso, gente. O Guilherme, ele não era para ter voltado agora. Por desespero, por pressão. E aí, eu vou isentar dessa também o Carille. Eu vou isentar dessa o Carille. Porque o Carille, ele não tem por hábito, isso eu tenho como informação, tá? Não é opinião aqui. Eu sei pelo que as pessoas de lá de dentro do clube falam. O Carille não tem por hábito pressionar jogador para voltar. O Carille é mais cauteloso. O Carille é mais conservador nesse ponto. Tem técnico, não. Se fosse o Sampaoli, o Guilherme teria voltado já antes do jogo contra o Goiás ainda. Já o Carille, não. O Carille é mais conservador. Então, eu também não culpo o Carille por essa situação. Não culpo o departamento médico, que fez o seu trabalho. Ele chegou lá com uma lesão de grau 2 e recebeu o tratamento indicado para quem tem lesão de grau 2. A previsão dele estava para retorno, feita pelo departamento médico, estava dentro do protocolo de recuperação. Então, por que ele jogou? Se não foi o departamento médico, se não foi pressão do Carille, de quem foi? De cima. De cima. A direção do clube, cansada de ouvir críticas, né, a respeito de jogadores que ficam tempo demais se recuperando, pressiona, tem tido, né, isso é um hábito desde o começo do ano, tem pressionado o departamento médico, o pessoal da recuperação física, para que os jogadores voltem mais cedo. Então, é uma pressão que veio de cima. O Galo, do presidente Marcelo Teixeira, do seu conselho gestor. Então, na minha modesta opinião, o maior culpado pelo que aconteceu com o Guilherme foi o pessoal da diretoria. Foi o pessoal do conselho gestor e do Galo, que, claro, faz ali o elo entre, né, até então, era o único que fazia esse elo, até a chegada do Paulo Brax, o elo entre o conselho gestor e a comissão técnica e o departamento médico. Então, houve uma pressão que veio de cima. Não é culpa do departamento médico e não é culpa do Carille. Gente, eu estou até aqui, com o Carille, porque ele não está fazendo um bom trabalho nessa Série B. Ele não está fazendo esse time jogar bola. Mas nesse caso do Guilherme, a culpa não é dele. A gente tem que ser justo aqui. Eu tenho informação de que o Carille sempre respeita o prognóstico feito, né, a indicação feita pelo departamento médico. Então não é culpa do Carille. E também não é culpa do departamento médico, que sempre fala, olha, a nossa orientação é que ele volte só, que esse jogador, ele está sim e só pode voltar neste prazo. Mas, numa situação como essa, numa situação em que o clube está passando uma dificuldade difícil, sempre acaba vindo a pressão para que jogadores importantes voltem logo para o time. Então é isso, gente. Antes de vocês atacarem o Carille, atacarem o departamento médico, entendam o que de fato acontece. É pressão, nesse caso, é pressão que veio de cima. Claro, a intenção de quem faz essa pressão é a melhor possível. Os caras estão lá, poxa, vamos recuperar rápido, esse jogador está fazendo falta, acelera aí. Não é por mal, mas é uma pressão. E é essa pressão que fez com que o Guilherme
antecipasse o seu retorno, e isso, claro, sem dúvida nenhuma, teve alguma ligação com essa não é uma lesão, mas é um edema, um processo de inflamação. Que também, independentemente do retorno antecipado ou não, pode acontecer. É normal que um jogador que sofre uma lesão grave muscular, quando volte, acabe sentindo um desconforto, acabe tendo ali um processo mais leve de inflamação, como um edema. Isso também é normal, não é nada fora do comum. Então, é isso, gente. Eu dei o que eu tenho de informação e vocês tiram aí as conclusões de vocês, beleza? Deixa eu ler agora aqui os comentários de vocês. Tiago Rodrigues, Wagner, o Guilherme entrou no segundo tempo do jogo contra o Operário. Verdade, desculpem, não foi contra o Goiás, foi antes até, foi contra o Operário. Verdade, Tiago, obrigado aí. Contra o Goiás, ele já entra como titular, você tem razão. Ele joga o segundo tempo contra o Operário, depois volta como titular contra o Goiás, faz uma bela partida contra o Goiás. Contra o Operário, ele já vai bem, né? Ele faz até aquele cruzamento que resulta no gol do Furt, mas que é anulado logo no final do jogo, anulado por impedimento, mas foi jogada do Guilherme. Obrigado, Thiago, pela correção, você tem toda a razão, é verdade. O Guilherme, ele volta contra o Operário no segundo tempo, depois joga como titular contra o Goiás e faz aí mais um jogo como titular contra o Mirassol. Obrigado aí pela correção, você tem toda a razão, Thiago. Pessoal aqui é fera.